noite. Bom estarmos juntos mais uma vez para aprender a palavra do Senhor, para ler um pouco, estudar um pouco dessa luz, dessa palavra que ilumina o nosso caminho. Então hoje a gente vai avançar mais um pouco, mais uma porção da carta do apóstolo Pedro, da primeira carta. E Pedro escreve, como eu já tinha dito antes, para um povo que enfrentava pressões por viver a fé em um mundo hostil. Então nós temos um apóstolo que está escrevendo uma carta para uma igreja que enfrentava muitas dificuldades, muitas mesmo. E agora Pedro vai tratar de um tema importante, que é o nosso lar como um testemunho fiel do Evangelho. Então a sua casa, o seu lar, é a igreja visível. Se o vizinho olha para a sua casa e não vê um lar cristão, sendo você um cristão declarado, temos um problema. Então, a fé que você professa na igreja, ela deve ser visível para todos também, fora da igreja. Então, entre as paredes das nossas casas, principalmente, entre os nossos vizinhos, então Deus quer que a luz de Cristo resplandeça na nossa vida conjugal. Deus quer que a luz de Cristo resplandeça nas nossas atitudes diárias. Deus quer que a luz de Cristo resplandeça nas nossas relações familiares, com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos, com a nossa esposa, com o nosso esposo e por aí vai. Então Pedro aqui vai destacar que a submissão, que a reverência, que a beleza interior são armas poderosas nas mãos do nosso Deus. Então que a gente possa ouvir a palavra de Deus com o coração aberto, com uma mente submissa, com uma mente voltada ao Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa moldar o nosso ser, que Ele possa transformar o nosso modo de viver, principalmente dentro da nossa casa. Porque aqui é fácil, né, irmãos? Ser legal aqui é muito fácil. Agora imagine na nossa casa, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com nossos filhos, a gente precisa ser legal lá também. Então, o nosso testemunho precisa ser de fato o que a gente vive aqui na igreja. Então, abra sua Bíblia aí, em 1 Pedro, capítulo 3, vamos estar lendo do 1 ao 7. Vamos ler do 5, depois a gente lê o restante. Diz assim a palavra do nosso Deus: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra. Será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e sujeitavam a autoridade do marido. Bom, já disse aqui, esse é o nosso nono estudo nessa carta. Falei também na introdução de qual era o contexto dessa carta. Cristãos que estavam espalhados, que estavam enfrentando tempos difíceis, que eles viviam uma cultura que não reconhecia os valores de Deus. E em meio a toda essa perseguição, em meio a todo esse desprezo que aqueles cristãos enfrentavam, Pedro ensina como o Evangelho transforma tudo.
inclusive os nossos relacionamentos dentro da nossa casa, como o relacionamento de marido e como o relacionamento de esposa. Pedro trata no outro verso que nós lemos, no capítulo 2, sobre a questão de ser escravo, né? Era comum naquela época, e Pedro agora vai falar sobre o relacionamento do marido e da esposa. Então, a fé cristã, a gente precisa enxergar e entender que ela não é algo apenas pessoal. Algo que você diz assim, eu sou cristão, não é isso. A fé cristã precisa ser expressa em todo o lugar. Você precisa ser conhecido como um cristão. Não é? Você não pode ser agente secreto. No seu trabalho, na rua, entre os seus vizinhos, as pessoas precisam saber que você é cristão. E quando a gente fala de lar, quando a gente fala de família, irmão, irmã, Deus deseja que o nosso lar, que a nossa casa, seja o primeiro lugar onde a luz de Cristo aparece. E como isso começa? Começa nas nossas atitudes, começa no nosso coração, no nosso modo de viver com quem está ao nosso lado. Pedro começa essa carta, esse capítulo, se dirigindo às esposas, mostrando que o testemunho começa num ambiente mais íntimo. E Pedro começa a falar para moças, para mulheres que não tinham os maridos crentes. E aqui, irmãos, não se trata de opressão, não se trata de desigualdade, mas de viver com sabedoria e reverência. O Evangelho ensina para cada um de nós uma nova maneira, ou melhor, ensina para as mulheres uma nova maneira de ser esposa, com espírito manso, com espírito forte, com espírito cheio de fé. Mesmo em situações, como nós lemos no texto, quando o marido não crê. Quando o marido não crê, o texto fala que Deus usa a conduta da esposa para que ele possa agir, para que o Espírito Santo possa agir naquele lar. E aí o nosso lar vira um culto. O amor se torna um sermão silencioso. Porque muitas das vezes a gente quer trazer o nosso cônjuge que não é cristão, isso vale também para os filhos, pode ser para um amigo, mas muitas das vezes a primeira pregação precisa ser dentro do nosso lar, na forma que nós vamos responder às provocações, na forma de como nós vamos responder tudo aquilo que afronta a Deus. E aí, Pedro está trabalhando com a igreja nesse tema. E a gente precisa entender que a verdadeira beleza que Deus aprecia, que Deus valoriza, ela não está na aparência exterior. E Pedro começa também a tratar desse tema. Porque Deus vê o coração e se agrada do caráter que reflete Cristo. Então não adianta parecermos belos por fora, mas por dentro não carregarmos as características de Cristo, o caráter de Cristo. E é tão interessante nós falarmos hoje sobre isso em um mundo obcecado por vaidade. Pedro convida aqui as mulheres a algo eterno, porque esses dias estava acontecendo até um debate das pessoas comparando as mulheres dos anos 80, de 60 anos, com as mulheres de hoje, de 60 anos. E muitas mulheres que têm 60 anos hoje parecem que têm 30, que têm 20, de tanta é a vaidade, porque é claro que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa ir para a academia e etc., mas as pessoas começam a comparar
essas coisas. E muitas das vezes a procura não é pela questão de saúde, é pela questão estética, é pela questão da vaidade. E aí a gente tem um problema, porque vaidade na Bíblia é idolatria. Vocês concordam? Vaidade na Bíblia é idolatria. Tem muita gente se idolatrando. E o texto fala sobre ter um espírito amável, sobre ter um espírito tranquilo. Isso é mais precioso do que qualquer joia que adora o nosso corpo. Isso aqui, irmãos, é um ensino contra a cultura. É um ensino transformador. Não é um ensino natural, é um ensino espiritual. É fruto de uma obra que só pode ser vindo de Deus. Então, Pedro aqui, ele até mostra, ele dá o exemplo das mulheres santas do passado, que viveram assim, confiando no Senhor. E agora Deus nos chama aqui, através desse texto, ou melhor, ele chama as esposas cristãs a seguirem o mesmo caminho de luz. Então a gente entra no texto falando sobre a beleza transformadora de uma esposa temente. Vamos voltar ao texto? No versículo 1, Pedro já começa dizendo: da mesma forma vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Olha como esse texto é controverso nos dias de hoje. Primeiro, para o mundo que não consegue entender o que é autoridade. Primeiro, para o mundo que não consegue entender o que é submissão. A submissão aqui, irmãos, não diz respeito à passividade, mas é uma disposição ativa em respeito à ordem do lar. É o reflexo da submissão de Cristo ao Pai enquanto ele esteve aqui na terra. Voluntária, cheia de fé. Essa postura, minha irmã, ela tem poder para transformar o ambiente. E diz o texto que tem poder até para alcançar o marido crédulo. E aí o texto do versículo 1 continua dizendo: mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma. Olha, a gente está falando de um texto de quase 2000 anos. Ou melhor, de mais, quase 2000 anos. E de uma cultura que provavelmente o casamento era totalmente diferente do nosso. De uma cultura que provavelmente o homem tinha poder sobre a mulher. E Pedro está dizendo isso. Imagina que Pedro escreveria para as mulheres hoje. Fico imaginando isso. Pedro mostra aqui que o Evangelho não depende apenas do que falamos, mas de como vivemos. A esposa temente mostra Cristo através das suas atitudes fiéis e constantes. Então o que falta para nós às vezes é constância nas nossas relações. Nós queremos ganhar o nosso familiar que não é cristão, mas muitas das vezes nós somos inconstantes, porque muitas das vezes nós não acreditamos na palavra. Nós insistimos, e às vezes a gente não vê o resultado imediato e a gente fica triste. E a gente às vezes pensa assim: vamos deixar para lá, isso não vai dar certo. Em vez de debate, em vez de confronto, o texto diz que a nossa arma é o testemunho silencioso. Ora ao Senhor, ora a Ele, faça a sua parte, pregue o Evangelho dentro do seu lar, use a sua casa como culto, como a sua vida fosse um sermão pregado todos os dias de forma silenciosa, e aí veremos o que Deus vai fazer.
Porque se for da vontade de Deus, irá acontecer algo diferente do seu lado. E aí no verso 2, Pedro segue dizendo, observa seu modo, ele está falando do marido, não é? Que o marido observa seu modo de viver puro e reverente. Pureza aqui é integridade de caráter, é reverência e respeito ao próprio Deus. A esposa vive diante do Senhor, mesmo quando o marido não está presente. A presença de Deus nela é visível no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, no seu jeito de servir. E aí Pedro então ensina no versículo 3, não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Pedro aqui não está falando que a mulher tem que ser feia, Pedro aqui não está falando que a mulher não tem que se vestir, se adornar. Pedro está falando aqui de exagero, de excesso. Ele não está proibindo aqui cuidado com a aparência, né? A mulher andar com o cabelo até o pé, não depilar suas axilas, não passar um perfume, como algumas denominações ensinam. Pedro não está falando disso. Pedro está falando aqui para a mulher não chamar a atenção daquilo que é mais importante, que é o caráter dela. Penteados, irmãos, joias, roupas bonitas passam, mas o nosso coração diante de Deus, isso será eterno. A forma como que você vive para com Deus, isso vai ser eterno. Isso vai te levar para a eternidade. A mulher que teme ao Senhor é como um jardim escondido. Não brilha aos olhos do mundo, mas brilha, mas encanta no Senhor. E aí Pedro agora, no versículo 4, vai destacar o que de fato é valioso. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Pedro fala aqui da fala de doçura, da humildade, indica aqui uma paz que vem de Deus. Essa beleza interior aqui, ela não se desgasta com o tempo, não depende de cosmético, não depende da faca, de cirurgia, de plástica, não depende de circunstância. Deus se alegra profundamente com esse tipo de beleza. E aí nós chegamos no ponto 2, quando Pedro agora vai usar o exemplo das mulheres do passado. E Pedro fala isso no versículo 5. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas são chamadas de santas porque separaram as suas vidas em meio a tempos difíceis. Porque elas foram separadas por Deus em tempos onde também haviam muitas mulheres mundanas como existe hoje. Elas viviam em contextos difíceis, mas o adorno delas, irmãos, estava na fé. O adorno delas estava na humildade. O adorno delas estava na obediência. A beleza delas não era o brilho exterior, não era o brilho de uma joia, não era o brilho de uma roupa cara, era o reflexo da confiança que elas tinham no Senhor. E Pedro está aqui tratando desse tema. E ele segue no versículo 5.
Pedro fala que elas depositavam a sua confiança em Deus. Essa aqui é a base da submissão verdadeira. Confiar plenamente em Deus. Não era sobre confiar em marido perfeito, mas é confiar em um Deus soberano e fiel. Quando a fé está firme em Deus, a mulher não depende de circunstância. A mulher não depende de outras pessoas para viver em paz. O texto diz aqui que elas depositavam a sua confiança em Deus. Então a confiança delas era a âncora, que em tempos de tempestade continuava firme, continuava inabalável. E o texto vai dizer também, ainda no versículo 5, que essas mulheres também se sujeitavam à autoridade do marido. Olha o que diz aqui, sujeitar a autoridade aqui, não está falando de marido abusador, não, tá? Não está falando daquele que espanca a mulher, não. Mas o texto fala sobre um ato de obediência. A submissão bíblica, ela é voluntária, ela é respeitosa, ela é cheia de sabedoria. Ela é um reflexo da ordem criada por Deus para o bem-estar do lar. Só que, infelizmente, quando a gente também fala de homem, de mulher, de casamento, muitas vezes existem os equívocos. Eu, como pastor, trato de alguns casos. E muitas das vezes, em alguns casos, os pais falaram assim: não case com tal pessoa. Isso dos dois lados, irmãos. Sai para homem, sai para mulher. Não case com tal pessoa. E o que o filho faz, ou o que a filha faz? Casa. E o que acontece? Dá tudo errado. Mas o texto está falando aqui, mesmo diante das situações, se você já está lá, se você não era cristã, etc. O texto aqui está falando bem claro sobre a submissão. A gente precisa, irmãos, mesmo diante do problema, o nosso primeiro ato é apresentar Cristo, falar de Cristo, mostrar o amor de Cristo. Nosso chamado é esse. E aqui Pedro, ele não teve chance de aconselhar aqueles casais. Pedro aqui está escrevendo para uma igreja já formada, por pessoas que já viviam as suas relações. Mas Pedro está aqui aconselhando a igreja. Está aqui dizendo como deve ser. Óbvio que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas isso aqui é o senso comum das coisas. E aí no versículo 6, Pedro menciona Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. É uma expressão aqui que Sara usava aqui, mostrava respeito pela liderança de Abraão. Estudamos Abraão aqui em alguns domingos. Um homem cheio de falhas, que algumas vezes na sua vida colocou Sara na furada, mas mesmo assim ela escolheu honrá-lo. Mesmo assim ela escolheu estar do lado dele. O lar é fortalecido quando a mulher trata seu marido com dignidade, mesmo em meio às imperfeições. E aqui temos Pedro, demonstrando como é que tem que ser feito. E aí, o texto se encerra, esse versículo 5, com uma promessa. Pedro fala para as mulheres lá: vocês são filhas dela quando praticam o bem, sem medo algum. Ser filha de Sara aqui
Não é filha de sangue, não, tá? É seguir o exemplo de fé, é seguir o exemplo de coragem, é seguir o exemplo de reverência. Pedro mostra que a mulher temente não vive dominada pelo medo, mas ela vive dominada pela confiança. A fé lança fora o medo. A fé lança fora. E o bem que ela pratica brilha em meio à escuridão do medo. O grande problema é que faltam referências dentro das nossas igrejas. Você vai conversar hoje com uma pessoa sobre relacionamento dentro da igreja. O ideal seria você procurar um pastor. Às vezes você tem mulheres que ficam com esse receio. Aí vão procurar uma amiga, muitas das vezes dentro da igreja, uma irmã dentro da igreja. Ih, casamento não presta. Ih, casamento não dá. Precisamos olhar para a Bíblia, irmãos. Precisamos olhar para o que a Bíblia ensina. E quando a gente for aconselhar alguém, precisamos aconselhar a pessoa no que a Bíblia ensina, não nas nossas experiências. Já pensou se a gente fosse clinicar, ou dar conselhos baseados nas nossas experiências ruins? O que foi ruim para mim, irmãos, muitas das vezes não significa que vai ser ruim para vocês. Algumas experiências, a não ser que seja algo muito ruim mesmo, ou algo que está fora do conceito bíblico, mas muitas das vezes, naquilo que tange o que a palavra de Deus ensina, quando nós somos mal sucedidos, nós temos a dizer para as pessoas: não faça isso porque comigo deu errado. A gente não encoraja a pessoa a seguir. Isso aí não dá certo, não. Não vai por esse caminho, não. Isso aí comigo deu errado. E a gente não fala o que tem que ser falado, pautado na palavra de Deus. E aí, o terceiro ponto, o texto vai falar sobre nós, maridos, que é o cuidado amoroso do marido cristão. E aí Pedro agora vai dizer para os maridos da igreja, e diz assim no versículo 7, da mesma forma, honrem sua esposa. Aqui, irmãos, o texto mostra que a submissão e o respeito são mútuos no lar cristão. O marido, ele não é o senhor absoluto da casa, pelo contrário, ele é um servo amoroso, como Cristo é com a sua igreja. O marido tem que ser exemplo, não é? E aí, Pedro segue dizendo: sejam compreensíveis, aliás, compreensivos no convívio com ela, a esposa. Ou seja, marido, age com sensibilidade, age com sabedoria. O marido precisa conhecer o coração da sua esposa. O marido precisa conhecer as suas lutas. O marido precisa conhecer os sentimentos. Casamento não é um contrato frio, irmã, mas é uma aliança de comunhão, é uma aliança de cuidado. Então o amor inteligente sabe quando calar, sabe quando agir, sabe quando abraçar. Então Pedro agora ele está falando para o marido. Depois de ele falar para a esposa, ele disse muita coisa para a esposa, agora ele se vira e fala para o marido. Ele, no mesmo versículo 7, ele continua: ainda que seja mais frágil que vocês. Aqui Pedro está falando, está se referindo à constituição física e emocional. Você viu uma carta escrita há tanto tempo. Naquele momento da história, ele já sabia a diferença de um homem para uma mulher. E hoje, nos tempos que vivemos, existe uma desconstrução, né? Onde
Homens fazem papel de mulheres e mulheres fazem papel de homens. As pessoas não entendem como isso é diabólico. O texto aqui, irmãos, não está dizendo que a mulher é inferior. Mas o texto está dizendo que a mulher ela tem necessidade de proteção, que a mulher tem necessidade de honra. Ser mais frágil aqui é como um vaso fino, valioso, que exige um cuidado extra. Isso é verdade. Não é esse tal de machismo estrutural que querem falar, essas coisas que eles estão colocando hoje de nomes que nunca foram falados e é uma desconstrução que não é bíblico, que não tem nada a ver com as escrituras, mas muitas igrejas hoje já usam esses termos, já querem pregar sobre essas coisas e as pessoas não veem como isso é maléfico para o nosso lar cristão. Mas uma coisa é certa, a nossa força como homens, irmãos, deve servir para edificar, deve servir para proteger, nunca para oprimir. A grande questão é que muitos homens querem oprimir as suas esposas baseados na força, porque nós somos mais fortes. Nós somos mais fortes. E aí Pedro continua indo no versículo 7. Uma parte maravilhosa. Ele vai dizer que a mulher ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. No reino de Deus, irmãos, marido e esposa têm o mesmo valor, têm a mesma herança em Cristo. Aqui não existe hierarquia espiritual, como alguns pensam no casamento. É parceria diante do Senhor. Tratar a esposa com dignidade é reconhecer a imagem de Deus nela. Então não há hierarquia, tanto o homem quanto a mulher são dádiva da nova vida concedida por Deus, é o que o texto diz. E aí Pedro termina alertando a igreja de uma forma forte no versículo 7. Vai dizer assim para os maridos: tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Que coisa, né? Olha essa partezinha de novo. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Quando nós, maridos, somos negligentes com nossas esposas, o nosso relacionamento com Deus é afetado. Sabiam disso? O cuidado com a nossa esposa está diretamente ligado à nossa vida espiritual. O lar sem amor é como um céu fechado. Chuva, 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 mas o cuidado faz clarear o tempo. Pedro aqui está falando que precisamos tratar as nossas esposas de maneira correta, para que nada atrapalhe a nossa oração. Principalmente para nós que ministramos, para nós que falamos, para nós que desempenhamos algum cargo na igreja. Imagine chegar aqui, ter que pregar para as pessoas, pregar para a igreja. Em casa eu estou com problema com a minha esposa, com dificuldade que eu teria. Então a minha pregação ela começa em casa. Minha pregação começa com o relacionamento com a minha esposa. A minha pregação começa no meu relacionamento com os meus familiares.
Então é muito chato, muito complicado. Você tem que falar sobre algumas coisas e você lidar com a sua esposa. Isso atrapalha, irmãos. Isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E é o que o texto ensina. Mas para finalizar, os nossos 3 pontos para a gente ir para casa pensando e raciocinando sobre o texto. Primeiro, recapitulando tudo que a gente disse. A vida no lar é o primeiro campo de missão do cristão. A esposa e o marido têm papéis diferentes, mas são igualmente preciosos. Deus usa o casamento piedoso para refletir a beleza do Evangelho. Então, não existe um testemunho mais forte, público, do que a fidelidade dentro da nossa casa. Não adianta dizer que somos cristãos se o nosso vizinho não nos enxerga como cristãos. Porque ele cara que mora no pastor, mas ele não fala com ninguém. Ele trata todo mundo mal. Vive em pé de guerra. Reclama de tudo. Fala mal do vizinho. Então a nossa casa, a nossa vizinhança, que começa dentro da nossa casa, é o nosso primeiro campo missionário. Tem muita gente querendo ganhar o mundo, mas não se preocupa com a sua casa, não se preocupa com a sua vizinhança. Agora, para a esposa cristã, a sua mansidão pode pregar mais do que 1000 palavras. Para o marido cristão, honre a sua esposa, que aí você vai provar que você é Jesus. Quando os dois caminham no temor do Senhor, o lar vira um altar. Amém? Cristo é glorificado no nosso casamento. E a nossa vida passa a ser vivida de uma forma mais santa, porque ambos estão vivendo em um único propósito, de glorificar a Deus. E por fim, uma pergunta: será que temos vivido o Evangelho dentro da nossa casa ou apenas na igreja? Será que nós temos honrado a nossa esposa como herdeira da graça, como diz o texto? Será que o meu relacionamento com Cristo é o mesmo que eu preciso ter com a minha esposa? Um relacionamento amável? Sereno? Então a gente precisa buscar restauração em muitos pontos das nossas vidas. E talvez o nosso primeiro ponto de restauração precisa ser o nosso lar. Ah, pastor, mas eu não vivo assim. Mas a partir de hoje você pode tentar viver assim. É difícil? Muito. Mas a gente também não pode ficar se lamentando pelas coisas que passaram. A gente precisa ter um ponto de partida. A gente pode pensar, aliás, a gente pode trabalhar para que o amanhã, ou melhor, o hoje, seja diferente de tudo aquilo que fizemos. Então existe, irmãos, uma longa caminhada para que a nossa vida chegue a ser de fato aquilo que o Senhor quer. Mas a gente precisa dar os primeiros passos. Não podemos nos acostumar com a mesmice. Sou assim, eu sou desse jeito, não vai mudar, ela não vai me ouvir, ele não vai me ouvir. Não desanime. Faça a sua parte. Viva uma vida que agrade a Deus. E aí sim nós vamos ver, vamos colher os frutos
precisamos colher. É difícil, muito difícil, mas o Senhor promete que teremos vitória com Ele. Mas precisamos plantar. Como eu disse, ao longo desse mês, precisamos plantar para colher coisas boas. E muitas das vezes, plantar gera desgaste. Que bom seria se todas as plantações, todas as nossas sementes tivessem solos bons para ser plantado. Vocês conseguem imaginar plantar alguma coisa nesse solo aqui? A gente tem que furar esse piso aqui antigo. Ia ser uma dificuldade, né? Se fosse querer colocar uma planta verdadeira aqui, original aqui, ia ter que quebrar esse chão aqui. Vai dar muito trabalho. Mas algumas sementes que precisam de plantar vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. Não tem jeito. Nem todo solo vai estar fofinho. Vai estar esperando lá para você jogar a sua semente. É necessário esforço. E aí também não é só você jogar lá depois a semente, você tem que plantar. Aliás, você tem que regar. E não é regar um dia só não, é regar sempre. Até que a planta fique boa para ser colhida os frutos. Uma vida cristã é feita dessa forma. Mas precisa de um início. E muitas das vezes a gente não quer iniciar. A gente já quer pegar a coisa pronta. A gente quer ir nas feiras da vida. Não é? Mais fácil você ir para a feira comprar algo genérico do que você plantar e cultivar. Então Deus quer que a gente plante nas nossas vidas, irmãos. Comece. Espere que Deus vai dar o crescimento do certo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao nosso Senhor, que nos conduza, que nos dê vitória nas nossas empreitadas, na nossa vida. Nem tudo às vezes acontece da forma que a gente quer, da maneira que a gente quer, mas precisamos agradecer ao Senhor. A gente pode não estar entendendo o que está acontecendo agora na nossa vida, mas daqui a um tempo a gente vai entender. E o Senhor vai falar com a gente. E a gente vai compreender aquilo que Ele quer para nós. Senhor, mais uma vez eu quero falar contigo nessa noite, Pai. Lemos um texto perfeito, agradável, que muitas das vezes, Pai, pode ferir aquilo que estamos vivendo, ou a forma que estamos vivendo. Sabemos, Pai, tudo aquilo que temos que fazer, mas muitas das vezes não fazemos. Pai, nos dá força para que possamos semear, para que possamos plantar, para que possamos cultivar, para que possamos dar frutos no tempo certo, da forma certa, daquilo que o Senhor quer para nós. Nos ajude, Pai, nos relacionamentos, os nossos cônjuges, os nossos pais, irmãos, toda sorte de membros da nossa família, Pai. Sabemos o quanto é complicado conviver com pessoas, mesmo sendo da nossa casa, mas que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê propósito, que o Senhor nos dê intencionalidade, Pai, para que sejamos intencionais nos nossos relacionamentos, na nossa forma de viver, na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de ver a vida, para que todas as pessoas que nos encontrarem, elas possam ser acolhidas, Pai, através da Tua Palavra, através das nossas falas, Pai, que elas possam ver Cristo em nós, Pai. Então, que o Senhor nos use, que o Senhor nos dê, Pai, essa visão de intencionalidade, para que possamos ser missionários aonde quer que entrarmos, Pai, para que as pessoas possam ver o Seu Filho Jesus em nós. Senhor, que nessa noite, Pai, possamos sair daqui com um entendimento pleno de qual é a nossa missão no mundo, Pai. E a nossa missão é falar do Teu amor.
E a nossa missão, Pai, é caminhar contigo para que vidas possam te conhecer e possam ser salvas por ti. Te agradecemos nessa noite por tudo, Pai, nos leva, Pai, em segurança para os nossos lares. Em nome do seu Filho amado Jesus.